Parece que a situação do Rodrigo tá cada dia pior lá no Real Madrid, né, pessoal? Impressionante o que tá acontecendo. Já tem gente lá da mídia gringa pedindo para ele sair do Real Madrid, talvez ir pro PSG, Arsenal. Vamos dar uma olhada aqui, cara, na repercussão. Bora começar por esse vídeo do Brownie aqui, que ele explica um pouco sobre o que tá acontecendo. Qual é a situação de Rodrigo no Real Madrid? Ele segue no clube, ele vai embora, ele vai retomar a titularidade? O que está acontecendo desde a chegada de Xabi Alonso? A gente tem informações aqui e podemos falar aqui com calma sobre isso. Obviamente que está chamando a atenção, né, o aspecto da minutagem de Rodrigo nesses primeiros momentos da era Xabi Alonso no Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes. Jogou 65 minutos contra a equipe do Al Hilal, inclusive dando assistência. Não entrou em campo contra o Pachuca, jogou apenas 23 minutos entrando no segundo tempo contra o Salzburg e não entrou contra a Juventus. Pelo que sabemos, rolou uma conversa, né? E isso daí já é público, né? Xabi Alonso e Rodrigo conversaram e o Rodrigo não quer mais ser utilizado como, digamos, o coringa da equipe. Todo mundo tem posições definidas, o Bellingham tem a sua, o Mbappé tem a sua, o Vinícius Júnior tem a sua e o Rodrigo, ele fica jogando onde dá. Às vezes o Rodrigo joga centralizado, às vezes de ponta direita, às vezes ele joga de falso 9, mas nunca na posição dele, que é atuando do lado esquerdo do campo. Seja como ponta esquerda ou como um jogador construindo por dentro pelo lado esquerdo. E com isso o Rodrigo falou que agora ele quer lutar por espaço na sua posição de origem, no setor em que gosta de jogar. O que significa que nesse primeiro momento o Rodrigo ele não é o titular absoluto do Real, que tem pela esquerda o Vinícius Júnior, entre outros jogadores que atuam ali no setor esquerdo. Rodrigo sim tem sondagens, né, do futebol inglês, de outros clubes da Europa, até inclusive do mercado da Arábia Saudita, mas deve continuar no Real Madrid nessa temporada. Tem um entendimento com o Xabi Alonso, porém, nesse primeiro momento, o Xabi Alonso está avaliando as situações e tem optado pelo Rodrigo no banco, entrando, e deve dar mais minutagem conforme a temporada for andando para o jogador que quer espaço no Real. Cara, Rodrigo virou um jogado lá no Real Madrid, né? Simplesmente tá largado lá, cara. Olha só o que a mídia gringa aqui tá falando pro Rodrigo, né? Que o Rodrigo tem que sair do Real Madrid. I think it's inevitable that I don't know if he will go, but he has to go. We saw him again yesterday, staying on the bench, and the game before that, and the game before that as well. So he doesn't even play anymore under Xabi Alonso for this team, a team that seems to be playing or heading towards the back three and the front two. There's just no room for Rodrigo anywhere there. So a move, okay, but for how much? Because this is the thing. If Real Madrid really want the 90 million euros, 100 million euros, they've been quoting teams that or clubs that could be interested in him. No chance. Nobody's going to pay that much money for Rodrigo. Regardless of how talented he is, there's no way anybody will pay that. So if that's the fee, then I think, unfortunately for him, he will stay at the club. If you suddenly say, okay, 90 million, 100 million is too much, let's go for something that is more realistic, like 60 million euros. I think a club like Bayern Munich, who are actively, strongly looking for a left winger or player to play on that left-hand side. They wanted Nico Williams. They had a look at Luis Diaz. We said that Bradley Barcola at PSG as well. Then I think Rodrigo could be the guy. He wants to play on that left-hand side. He's good from that left-hand side. They need a left-hand side player. Then Rodrigo and Bayern could work. Caramba, tem o Bayern, né, mano? Não pensei no Bayern de Munique. Realmente, também seria uma baita opção pro Rodrigo, né? Um time bem campeão aí, um time bem forte. E ele poderia ser titular, né? Nesse time. É difícil, cara. Muito difícil, né, pessoal? Difícil tentar imaginar. O Hoffman também trouxe aqui os times que já demonstraram interesse por ele. No total, o Rodrigo soma apenas 88 minutos neste Mundial de Clubes. Há muita especulação sobre uma possível saída. O que eu sei de momento é Paris Saint-Germain, Manchester City e Arsenal são os clubes que, nos bastidores, já manifestaram interesse ao próprio staff do Rodrigo. O Rodrigo deseja permanecer no Real Madrid, mas a situação pode sim mudar logo após o Mundial de Clubes. Veremos o que vai acontecer. No total, o Rodrigo... Eu achei assim, eu não imaginava que o Rodrigo ia perder tanto espaço com o Xabi Alonso nesse Mundial. Pô, 83 minutos, o que o Hoffman falou aqui. É assim, até esquisito imaginar o Rodrigo com tanto pouco tempo assim, né? Muito pouco tempo, cara. O campeonato inteiro e a Copa inteira ele jogou menos que uma partida inteira. Só foi titular no primeiro jogo. Vamos ver o que a Tati trouxe de notícia.
por nenhum deles passa na cabeça deles agora mesmo deixar o Real Madrid. E o Rodrigo também é um deles, né? Cada um vive a sua situação diferente, mas a gente não tem informação de que o Rodrigo não queira continuar no Real Madrid. Agora, a gente precisa entender, e a gente tem falado muito aqui, né, André? O que o clube quer do jogador, o que o jogador quer para a carreira dele e o que o Xabi Alonso pensa. Até agora, nesses 4 jogos do Xabi Alonso, a gente está tendo uma ideia do que o Xabi Alonso pensa, né? Porque são 4 jogos. No primeiro, o Rodrigo foi titular. No segundo, ele nem aqueceu, não jogou. No terceiro, ele jogou 23 minutos. E no quarto, ele aqueceu e não entrou. Então, dessas 3 pernas da equação, a gente sabe que o Rodrigo, pelo menos nesse momento, não tem intenção de sair do Real Madrid. Mas o que a gente está vendo é que ele não está sendo titular absoluto que ele era com o Ancelotti, com o Xabi Alonso. O Xabi Alonso tem batido na tecla de que vê ele bem. A gente sabe que o Rodrigo passou por um processo de uma estafa mental bastante importante. A gente precisa ter cuidado quando a gente fala sobre isso, porque é realmente... Isso é um detalhe, né? A gente não sabe se o Rodrigo também tá 100% mentalmente, né? A gente não sabe se o Rodrigo já tá 100% recuperado. Às vezes o Xabi Alonso pode não estar querendo, pode não querer expor ele mais. Pode ser algum desses motivos, né? Não é impossível que seja isso, pô. Pelo contrário, faria até bastante sentido. Porque se eu fosse o Rodrigo, e tivesse tudo bem comigo, eu tô saudável e tal, eu ficaria meio chateado, pô, de não estar jogando, né? Ainda mais no Mundial. Agora, se o Rodrigo quer continuar no Real Madrid e tal, não tem clima ruim, será que o Rodrigo tá mesmo bem assim? Será que não teve uma conversa franca entre ele e o Xabi Alonso ali, de que tipo, pô, tô bem, mas não tô 100% ainda da cabeça? Sei lá, cara, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Rodrigo. É muito misterioso essa situação dele, inclusive. Uma coisa que o Real Madrid tá tendo cuidado com o Rodrigo e o Rodrigo tá... se tratou, né? Se cuidou para se recuperar enquanto é isso. A gente vê ele melhor, mas a gente não sabe exatamente como é que ele tá em questão a isso, André. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas é uma situação realmente que no momento que a gente pode falar é que o que a gente está vendo é que ele não está sendo titular com o Xabi Alonso. O motivo pelo qual isso está acontecendo ainda é uma incógnita, né? Isso quer dizer que o Xabi Alonso não vai contar com o Rodrigo? Ele tem dito, para mim, às vezes o jogador que entra resolve mais que o que está em campo, mas nem entrar, o Rodrigo tem entrado em metade dos jogos. Então fica essa dúvida, né? Eu acho que tem muita coisa para o Xabi Alonso responder. E o do Real Madrid e o Rodrigo vão ter que acabar tomando uma decisão dentro dessa circunstância que se está desenhando nesse momento. É isso, pessoal. Sinceramente, não sei o que vocês pensam aí. Comenta aqui embaixo o que você faria se você fosse o Rodrigo, se você iria pro Bayern de Munique, pro PSG, pro Arsenal, né, ou pro Manchester City, que são 2 times que estão interessados aqui nele. A questão toda é que realmente, né, uma pena porque, pô, o Rodrigo joga muita bola. Ele é um cara muito capaz, é um dos craques aí do Brasil e parece que agora ele perdeu o espaço com o Xabi Alonso. A gente não sabe se é por algum motivo mental aí, ele não tá 100% ou não. Mas é isso, vamos esperar para ver o que vai acontecer na próxima temporada. E, enfim, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo.